Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito essa experiência conosco. Seja também muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, que está conhecendo e desejoso de algo diferente. Aqui a gente não tem muita coisa para oferecer não, mas a gente tenta partilhar um pouco da Palavra de Deus, tenta trazer um pouco da meditação, tenta trazer um pouco daquilo que a Palavra vai inspirando o nosso coração para que a gente aprenda e se aproxime mais do Senhor. Então, bem, hoje nessa sexta-feira, mais um sextou, sempre brinco com isso, né? Sextou para nós, sextou com a Palavra, mês da Bíblia, mês de ler a Palavra de Deus, de voltar-se para o Senhor. Então não posso deixar de dizer para você, você precisa ler a Palavra de Deus, voltar-se para essa leitura salutar para a nossa alma, de ler a Palavra de Deus, de escutar o Senhor que fala aos nossos ouvidos. Hoje, nesse sextou com a Palavra de Deus, nós temos uma memória livre, mas que eu queria comentar rapidinho, que é sobre o Santíssimo Nome de Maria. Não é uma memória obrigatória, então assim, não é obrigado a celebrar, mas para a gente entender como que a igreja vê quão preciosa que é a Virgem Maria. Porque aí nós celebramos então o Santíssimo Nome da Virgem, que é um nome que precisa ser invocado na nossa vida, é um nome que precisa ser chamado. Claro que em primeiro lugar sempre o nome de Jesus, para todas as coisas, mas a Virgem também precisamos manifestar e ter carinho com a Virgem, com aquela que é a nossa mãe, que foi dada na cruz a João como mãe de cada um de nós. Então temos que ter esse carinho com ela, esse cuidado, esse zelo pela mãe do Senhor e também guardar a santidade desse nome de Maria. Por isso celebrar o Santíssimo Nome de Maria é também guardar a santidade desse nome, esse nome que é forte, porque é a mãe do Salvador, a porta do céu, mas é um nome também simples, né? Que se fez serva, que se fez escrava, que em tudo fez a vontade do Senhor. Bem, a primeira leitura começa, agora a gente sai da carta de Colossenses e vai para a carta a Timóteo de São Paulo, e aí São Paulo já começa reconhecendo a sua condição com muita humildade. Ele, de maneira alguma, ele se intitula servo de Deus por encargo próprio, mas ele entende que ele está cumprindo um chamado do Senhor. Ele entende que ele está cumprindo a vontade de Deus. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por mandato de Deus. Então ele vai trazer toda essa carga de que ele é um servo do Senhor, que nada ele faz sozinho, que tudo que ele faz é da vontade de Deus, que tudo que ele faz é segundo os preceitos, os ditames e a orientação do Senhor. Isso é muito importante para nós, essa humildade no serviço, de reconhecer que toda a obra é do Senhor, então não sou eu que faço, não é do meu jeito, não é segundo a minha vontade, mas existe alguém maior do que eu que quer direcionar, conduzir e impulsionar a minha vida e a minha missão. A gente vai ver também que ele vai saudar, né, Timóteo, dando graça, misericórdia e paz a ele. Ou seja, ele vai bendizer Timóteo. A gente hoje está se acostumando só a maldizer as pessoas. A gente está se acostumando a ter... Hoje a gente normatizou a inveja, a cobiça. Então quando a gente se deixa levar pela inveja e pela cobiça, em primeiro lugar a gente não consegue se alegrar com o que é do outro. A gente não consegue se alegrar com as vitórias, com as conquistas do outro. Esse é o primeiro ponto. Se você não consegue se alegrar com a conquista de alguém, seja próximo de você ou não tão próximo, mas se sempre você ficar com aquela pulga atrás da orelha, você ficar com aquele sentimento de por que ele, não eu, isso é inveja, isso é cobiça. Então você tem que apresentar isso diante de Deus para que ele possa te curar. Porque o movimento correto é se alegrar com as vitórias do outro, é celebrar as conquistas das pessoas. E aí nós vamos bem dizer que o Senhor continue te ajudando, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê paz, te dê esperança. Então nós não podemos nos acostumar com a inveja e a cobiça, de querer o que é do outro ou de querer desmerecer o outro, desvalorizar o outro. Mas nós precisamos bem dizer as pessoas, impulsionar, porque bem dizer é trazer bênção e tornar bendito. É valorizar o que a pessoa é, porque nós somos benditos e feitos para o céu.
Então as pessoas não foram feitas para serem amaldiçoadas, maltratadas. Há pessoas que fazem isso? Mas eu não posso ser essa pessoa. Fazem isso comigo? Fazem, mas eu não posso fazer do mesmo jeito, porque ontem a gente via que tem que amar os inimigos. E amar os inimigos é não tratar da mesma maneira que eu sou tratado. Então, é nesse mesmo caminho que a gente está tentando seguir. Vai também dizer, porque São Paulo vai falar que muitas coisas ele fica feliz porque o Senhor não olhou para as blasfêmias dele e nem para as insolências que ele cometeu. Isso é importante para nós porque o Senhor ele recicla. Ele pega o lixo que nós somos, o lixo do que vivemos, o lixo que trazemos dos pecados, das dificuldades, das situações da vida e recicla, transforma em coisa boa para a obra do Senhor. Então, o Senhor ele não está preocupado e está olhando o seu passado, mas ele sabe do potencial do que você pode fazer mais à frente com ele. Então é abandonar-se em Deus e deixar ele transformar, ressignificar as tragédias, as derrotas, os lixos da nossa vida, que ele ressignifique tudo isso em santidade. Mas só é possível isso junto com o Senhor. Sozinho a gente não consegue. A gente não tem a capacidade de transformar pecado em santidade. Mas o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele vai nos apresentando caminhos e nos dando meios para que uma vida de pecado se transforme em uma vida de santidade, para que uma pessoa corrompida se transforme em uma pessoa boa. Paulo, que era Saulo, se transformou de perseguidor em apóstolo. Maria Madalena, de prostituta a apóstola, discípula de Jesus. Então o Senhor ele tem essa capacidade de transformar o lixo da nossa vida, reciclar o lixo da nossa vida e transformar em uma arte bela para evangelizar e para levar à frente. Então não fique, isso é muito obra de Satanás, a gente ficar se punindo e se condenando porque fizemos coisas. O Senhor não está condenando a gente por o que fizemos. Ele quer o arrependimento e a conversão do nosso coração hoje. Então se você é capaz de hoje se arrepender e buscar não fazer o que você fazia antes, isso é o que Deus deseja. Ele não vai ficar te apontando e acusando. Mas você era assim. Mas quem faz isso é o demônio. Então quando começar esse tipo de coisa, eu repreendo esse pensamento porque não é de Deus. Eu repreendo essa palavra porque não é de Deus. A gente precisa aprender a ter autoridade também espiritual sobre a nossa vida, para repreender aquilo que não é de Deus. Deus não nos condena, mas Ele transforma todas as coisas por Ele e por seu amor. Porque o poder de Deus muda tudo. Ele mudou Paulo da ignorância e da falta de fé para um homem cheio de fé e que fez milagres em nome do Senhor. Então o Senhor ele tem essa capacidade de transformar as coisas, de mudar as realidades. Só que é preciso que se deixe. Paulo precisou cair do cavalo, ficar cego, sozinho na estrebaria, e aí Ananias foi lá e rezou por ele e tudo começou. Então talvez a gente precise cair do cavalo, precise ficar meio cego, precisa... não cego de raiva, nem cego sem enxergar, mas cego de abandonado, porque uma pessoa cega, ela depende de outro para carregar. É nesse sentido que eu tô querendo falar de cegueira, que a gente precisa se abandonar nas mãos do Senhor. O Evangelho vai trazer pra gente a regra de ouro, que a gente começou a pincelar ela ontem, quando falava de amar os inimigos, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais. O que é a regra de ouro? É fazer o que eu desejo pelos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo tendo a si como parâmetro. Se eu gosto de ser bem tratado, eu vou tratar bem as pessoas. Se eu gosto de receber carinho e cuidado, eu vou cuidar das pessoas. Então eu vou dar em primeiro lugar aquilo que eu desejo e preciso receber. Esse é o caminho itinerário que a gente precisa fazer. Fazer com o outro o mesmo que eu gostaria de receber. Por quê? Porque a medida com a qual nós tratarmos os outros é a mesma medida que o Senhor vai nos medir. Essa é chamada a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Da maneira com a qual eu tratei os outros, Ele vai usar para me tratar e para medir. Então, se eu fui misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim. Se eu fui compassivo, Ele vai ter compaixão. Agora, se eu fui julgador, Ele vai julgar com peso também a minha vida. Se eu fui quem condenou muitas pessoas, Ele vai pesar também sobre mim. Então a gente precisa sempre fazer o que eu gostaria pelo outro e sempre o melhor. Oferecer sempre o melhor da minha vida para o outro, para os irmãos, para as pessoas. Também o Evangelho vai falar sobre a necessidade de retidão e coerência, ou seja, eu preciso me preocupar comigo, com a minha vida espiritual. Não tem que estar olhando, fulano tá... eu não tenho que julgar o outro, fulano está fazendo errado, fulano... Não, eu tenho que olhar para a minha vida. Ao invés de julgar o outro, eu preciso me julgar. Preciso julgar as minhas atitudes. Preciso julgar se o que eu estou fazendo está correto. Só que quando eu perco e gasto meu tempo olhando para o outro e apontando o dedo e acusando o outro,
Eu não olho porque é meu. Eu não cuido do que eu tenho que cuidar muitas vezes em mim. Então, olha o risco que se corre. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente corre o risco de apontar tantos outros, de acusar tantos outros, e os outros se converterem, mudarem, chegarem ao céu, e eu fico para trás e vou para o inferno. É aqui, nesse ambiente, que um outro evangelho vai dizer que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Porque a prostituta, pelo contexto que ela vive de ser tão extremo, um dia que ela cai em si, ela muda. Agora nós que estamos acusando, falando da prostituta, falando do vizinho, falando de não sei quem, a gente está se achando muito bom e pode não mudar e pode acabar indo para o inferno. Por isso é nesse contexto que nosso Senhor vai dizer que as prostitutas me precederão no reino dos céus, porque elas podem se arrepender e mudar. E a gente que se acha tanto, que se acha tão bom ao ponto de julgar o outro, a gente pode acabar ficando para trás e não se converter e parar no inferno. Então, a gente não tem que julgar o outro. Eu tenho que mudar. Eu tenho que olhar para a minha vida, focar em mim, na minha conversão, no meu processo e crescer e mudar. Porque assim, talvez, pelo meu testemunho, pelo meu processo de vida, outra pessoa possa mudar. O outro não muda pela acusação que eu faço. O outro não muda pela chatice da minha vida. O outro não muda pelo dedo que eu apontei para ele. Mas o outro pode mudar pelo meu testemunho de santidade. Então, se eu me converto, se eu mudo, se eu cresço, isso pode ser um testemunho para ajudar alguém a mudar e ser mais de Deus. Então, que a gente busque olhar para a própria vida e ver o que eu preciso mudar, onde eu preciso crescer e parar de se preocupar com a vida dos outros, parar de falar dos outros, parar de olhar o que o outro está fazendo. Olhe para as suas atitudes, mude a sua maneira de viver, cresça e seja santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.